Olá, queridos apreciadores da mitologia grega, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico, sou pesquisador dos cultos solares, do deus Apolo, do deus Hélios e do deus Mitra. E estou aqui hoje por mais um conteúdo de mitologia grega. Nós estamos no começo do nosso canal, né? Então, como eu tinha dito num outro canal que eu produzia e colaborava com meu querido amigo Edson Flávio, eu cheguei a deixar postado alguns conteúdos de mitologia. Então, nesse canal aqui, eu vou atualizar os conteúdos que foram postados e vou dar continuidade, uma sequência parecida com o que havia no canal Eros e Thanatos, aqui no canal Mitologia Grega de A a Z. Então, seguindo uma ordem daquilo que a gente tinha postado antes, ainda que eu tenha feito nessas últimas gravações, eu falei um pouco do herói, né, porque também era uma sequência que eu tinha começado lá atrás. Eu acredito e pensei em, de fato, começar dos deuses primordiais, dos conteúdos que estão ligados aos deuses mais antigos, né, da mitologia grega. E hoje aqui a gente vai falar sobre o caos e todas as suas derivações, né? Todas as divindades que surgem do caos, que são relatados por Hesíodo e por Ovídio, um autor romano. Bom, mas antes de nós continuarmos, vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, deem um like, pelo menos tragam uma pessoa amiga, convide uma pessoa amiga ou duas pessoas amigas para conhecerem o nosso canal aqui, Mitologia Grega de A a Z. Vai ser um prazer. Tirem suas dúvidas, perguntem, reajam, façam qualquer comentário. Se desejarem que eu faça algum tipo de pesquisa, farei com o maior prazer, tá? Então nós estamos aqui dentro do conteúdo de Mitologia Grega de A a Z para que a gente possa aprender de uma forma profunda, de uma forma densa, com qualidade, ainda que eu me preocupe bastante com a questão do tempo das postagens, para que o tempo se torne de fato um tempo agradável, para que ninguém canse, né, e tal. Mas mesmo assim eu não vou fazer conteúdos curtos, porque dentro do tema mitologia grega, no sentido denso, no sentido de qualidade, é impossível, tá? Bom, eu vou fazer algumas leituras aqui em relação a alguns caos, né? Então, antes de eu chegar no caos da mitologia grega, eu vou falar de alguns caos que nós podemos encontrar em algumas mitologias. Bom, eu estou aqui com uma querida obra, né? Uma obra clássica, muito importante para a civilização ocidental, que é a Bíblia, né? Nesse caso aqui, eu estou com a edição da Bíblia de Jerusalém, considerada uma das melhores edições para fazer pesquisa. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma erudição incrível, maravilhosa. E aqui no livro de Gênesis, né, que trata exatamente dos começos, ou do começo, o autor que diz assim, no primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia de Jerusalém, ou de outras Bíblias, né? Você pode pegar a sua Bíblia de Almeida, pode pegar outras Bíblias, né? A Bíblia de Jerônimo, né? A Vulgata. Então, no primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Guardem essas referências aqui, tá? Então, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém a terra era vazia e vaga. Nesses primeiros versículos já dá uma ideia de um caos, né? De que Deus ele faz a sua criação tirando a sua fala, o seu ímpeto, o seu impulso de criação do nada, né? Então a terra era sem forma e vazia, né? Tem uma outra tradução que diz assim: havia trevas sobre a face do abismo. É uma coisa incrível, né?
esse texto. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito bonito. Estou aqui com um livro, As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica. Vou tirar aqui desse reflexo da luz, né? Então, é o Franchini e o Segafredo, que fala aqui também de um caos, só que da mitologia nórdica, tá? Então, o que é que os autores, trazendo as histórias da mitologia nórdica, dizem em relação a isso? Primeiro havia o caos, que era o nada do mundo. O nada do mundo não possuía nenhum tipo de nominação, não possuía nenhum tipo de constituição. E isto era tudo quanto nele havia. É interessante porque, então, há um caos. Esse caos, segundo os autores inspirados nos relatos da mitologia nórdica, então havia um caos que era um nada e era tudo quanto nele havia. Então, observem que nessa visão do caos da mitologia nórdica, esse caos, esse princípio, ele não possuía uma substância. Diferentemente do que a gente viu no relato bíblico do Gênesis capítulo 1. Antes de nós passarmos para o livro mais tradicional ou o livro mais antigo que fala da mitologia dos deuses primordiais ou do caos, né, desse princípio primordial, nós vamos passar aqui pelas metamorfoses de Ovídio. Eu tenho aqui essa edição da de ouro, maravilhosa. E o que é que Ovídio diz em relação à origem ou ao caos? Antes de haver o mar e as terras e o céu que cobre tudo, a natureza inteira tinha a mesma aparência, chamada caos. Ovídio aqui está falando de que havia nesse caos a natureza, né? A natureza inteira tinha uma mesma aparência, chamada caos. Massa bruta e informe, que não passava de um peso inerte, conjunto confuso da semente das coisas. Então havia uma miscelânea, uma mistura, mas ali havia a semente. Nenhum titã oferecia ainda luz ao mundo, nem Febe renovava constantemente seu vulto, nem a terra se sustentava por seu próprio peso, rodeada pelo ar, nem Anfitrite, esposa de Poseidon, estendia os braços ao longo da terra. A terra, o mar e o ar se confundiam, a terra era instável, os mares eram inavegáveis, o ar carecia de luz. Coisa alguma ostentava sua própria forma. Umas coisas se opunham às outras, eis que em um só corpo o frio lutava com o calor, a umidade com a secura, o que era macio com o que era rígido e o que não tinha peso com o pesado. Então, Ovídio aqui, ele segue a linha que o texto bíblico fala, em que havia a confusão, havia uma indefinição, melhor dizendo, mas todas as sementes das coisas, e ele cita essa palavra, todas as sementes das coisas estavam ali. O que é a semente? A semente é o elemento que provoca o surgimento de algo, né? Então, uma semente produz uma árvore. Essa árvore produz sua semente, que por sua vez produz há toda uma sequência de criação. Então, isso é muito interessante porque, ainda que Ovídio ele é um autor latino, ou seja, ele pega a influência do que tinha sido escrito antes, mas ele situa que no caos havia a semente das coisas. Não havia uma definição, não havia uma delimitação. Tudo estava mesclado. Mas antes de eu passar aqui para o maravilhoso livro do Hesíodo, A Teogonia, a Origem dos Deuses, eu quero fazer aqui um comentário que diz respeito exatamente ao que nós entendemos como caos, né? Quando nós pensamos em relação a caos, nós pensamos em uma grande confusão, né? Nós pensamos em algo que está conturbado, está mesclado, não tem muita saída. Quando uma coisa é caótica, é algo que é de total confusão, é de total indefinição, de desordem.
e no sentido em que essa desordem não tem muita solução, né? Se nós pararmos para pensar, se nós formos para a etimologia do termo caos no grego, a maioria dos estudiosos diz que a palavra caos vem da etimologia que quer dizer separar, que foi isso que o caos exatamente provocou. Ainda que o caos grego ele não tenha uma identidade, né? Ele é uma divindade ou um princípio em que, apesar dele gerar, ele não tem uma identidade, ele não tem uma personalidade, ele não tem uma característica que possa fazer com que ele se ombreie, inclusive a divindades primordiais que ele vai próprio dar origem, no que inclusive os mitógrafos, os poetas falavam em relação aos princípios, né? Então, eu vou aqui abrir a Teogonia. Então, no segundo, terceiro canto, segundo canto, na verdade, Hesíodo diz assim: os deuses primordiais. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra, de amplo seio de todos, sede irresvalável sempre dos imortais, que tem a cabeça no Olimpo nevado, e Tártaro nevoento do fundo do chão, de amplas vias, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, solta membro dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Muito interessante que Hesíodo diz aqui que do caos saíram três criaturas, três divindades. A primeira que Hesíodo diz que surgiu do caos é Gaia. Muito interessante é que a primeira divindade com personalidade na mitologia é um princípio feminino, Gaia, né? Depois ele diz que surge o Tártaro. O Tártaro, como é um local, ele não vai ter, assim como o próprio caos, uma identidade. Observem que Hesíodo ele colocou dois princípios indefinidos e dois princípios definidos nesse surgimento. Então tem caos que dá origem a Gaia, que é a mãe de todos os deuses, né? Ela vai ser a fonte, inclusive o próprio poeta diz que ela é a sede irresvalável dos próprios deuses, é onde os deuses se sustentavam. Ora, Gaia vai ser uma divindade extremamente importante em toda a sequência das histórias dos deuses. Inclusive, se eu posso aqui recordar, se minha memória não está aqui falhando, Gaia é uma divindade que praticamente ela está presente na linha de tempo, se nós formos pensar em termos de linearidade, lá dos deuses primordiais até os deuses mais tardios. É uma divindade que ela percorre como praticamente nenhuma outra nessa linha de tempo. Das divindades primordiais até os olímpicos, Gaia sempre aparece, ou tem sempre algum conto em que Gaia aparece. Bom, logo após o surgimento de Gaia, Hesíodo diz que surgiu o Tártaro. O Tártaro ele vai ser associado futuramente ao local onde alguns seres, mortais e imortais, serão arremessados, serão jogados. É o local de punição eterna. Então, ainda que a teologia grega ela tivesse uma flutuação, né? Então tem períodos em que a ideia dos gregos em relação, por exemplo, à vida após a morte, que está ligado às questões do Tártaro, não colocasse todo mundo no mesmo patamar, ou que não houvesse um mundo após a morte, ou que as pessoas perderiam a sua identidade depois da morte, há um momento em que o Tártaro ele vai ser um local onde vão ser arremessados os grandes criminosos, como por exemplo os titãs que se rebelaram contra os olímpicos, né, na titanomaquia, os gigantes que também se rebelaram contra os olímpicos na gigantomaquia, e alguns indivíduos que cometeram crimes de impiedade considerados muito pesados, muito fortes contra os deuses, como Ixion, que vai ser uma figura que vai ser lançado no Tártaro,
Sísifo vai ser lançado no Tártaro, Licaon vai ser lançado no Tártaro. Então são alguns indivíduos que vão ser arremessados no Tártaro, do qual não se saía. Esse Tártaro, volto a dizer, era um local, não possuía qualquer identidade, não possuía qualquer personalidade. Logo em seguida, Hesíodo diz que surgiu do caos Eros. O interessante é que, se a gente fizer uma correlação naquilo que Ovídio estava falando nas Metamorfoses sobre as origens, observe que Ovídio ele começa a falar de diferenças. Ele diz que as coisas não se opunham ainda às outras, porque havia uma massa que era inerte. Voltando agora para essa constituição que Hesíodo fala em relação às origens, surge no meio desse trio de princípios que o caos produz Eros. E Eros é o princípio aglutinador, ele é o princípio de atração. Pensando também em termos de um aspecto metafísico dessa atração, faz uma grande relação entre aquilo que, num certo momento, um certo período, alguns pré-socráticos diziam, talvez influenciados por essa ideia de que Eros era esse aglutinador, alguns filósofos pré-socráticos diziam que o universo ele foi construído da união dos contrários. Então, eles excluiriam o princípio divino, né? Porque os próprios pré-socráticos eles tentaram se manter o mais longe possível de uma visão, de uma postura que eles faziam uma correlação com princípios divinos para justificar a cosmogonia, mas de uma certa maneira é bem parecido com o que Eros, no entendimento dos antigos, provocava. Eros, ele era aquele princípio que unia, muitas vezes unia de uma forma até severa, tanto que ele diz aqui que ele doma no peito deuses e homens, no espírito e mesmo a prudente vontade. Aí Hesíodo continua falando aqui, dizendo o seguinte, que do caos, Érebo e noite negra nasceram. Então, além desses três princípios que surgem, o Érebo e a noite negra. O Érebo também é o local em que não tem uma identidade, ele não é um princípio divino, ele é um local, o Érebo, é como se fossem as trevas, e aí surge, por uma espécie de oposição, a noite, né? Que é uma divindade, na verdade. A noite é uma divindade. Da noite, aliás, nasceram éter e dia. O éter é o ar, que também não tem uma identidade. E o dia, que é Êmera, possui uma identidade. Então, observem que Hesíodo está o tempo inteiro aqui falando de correlações entre princípios que são princípios divinos, porque surgiram por uma ação divina, por uma espécie de geração espontânea que o caos promove, mas por outro lado, para uma espécie de contrabalanceamento, surgem princípios de personalidades divinas que vão ter uma importância. Tem algumas divindades aqui no caos que, como são divindades muito recuadas, a gente não vai encontrar histórias com mais constituição, com mais elementos. São divindades muito antigas, muito recuadas no tempo, muito primitivas, não no sentido pejorativo o termo. Então ficou muito difícil a preservação ou mesmo o conhecimento do que essas divindades elas significavam. O que nós sabemos em relação, por exemplo, aos princípios desses deuses que são ligados à questão da primordialidade é que eles, de fato, eles significavam apenas isso, porque eram divindades que surgiram no momento em que os seres humanos eles estavam se quedando ou eles estavam sendo extremamente influenciados
pelo impacto que a natureza promovia na vida deles. Então, eles não estavam interessados ainda por questões mais profundas da existência. Eles queriam saber a questão do dia, da noite, do sol, da lua. Por isso que muitos deuses que, num certo momento, simbolizavam elementos da natureza, progressivamente, no decorrer dos séculos, dos milênios, eles vão migrar para conteúdos mais densos. Talvez eu possa lembrar aqui, de uma forma assim, bem aligerada, de próprio Apolo, que do Sol ele passa a ser o Deus da inteligência, ainda que ele não tenha perdido a sua condição de Deus solar. Mas chega um momento em que ser Deus solar não é mais tão importante. É importante o quê? A medicina, a profecia, a saúde, tudo aquilo que passa a ser uma exigência de uma complexidade que está de braços dados com uma espécie de sedimentação do pensamento humano no decorrer dos milhares de anos. Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou fazer um segundo vídeo falando ainda do caos, fechando a questão do caos, porque não terminou ainda. Há uma espécie ainda de consequência em relação à questão do caos. Então, para fechar, o caos ele é um princípio divino sem identidade, ele é um princípio divino sem personalidade, mas nele está toda uma sequência de deuses, de divindades e de princípios também não inteligentes que vão ser super importantes para a constituição da mitologia grega, com todas as suas histórias, todos os seus contos. E volto a dizer, lembrando que o princípio primeiro que surge com personalidade, de acordo com Hesíodo, é Gaia, uma divindade, né? Uma deusa. Isso é super importante. Bom, então eu não vou me estender mais aqui, já passamos dos 20 minutos. Então eu quero aqui pedir para que, se você chegou até aqui, que você se inscreva no canal, que ative as notificações, dê o like, avise a pessoas amigas que se interessam pelo conteúdo de mitologia. Eu vou trazer aqui também no nosso canal alguns convidados, assim como eu estava fazendo no canal Eros e Thanatos. Então nós vamos ter aqui pessoas para falar de alguns conteúdos ligados à mitologia grega e que eu vou avisar, eu vou fazer a apresentação. Nós estamos aqui já com a primeira participação especial, que é da terapeuta Simone Auric, que eu vou deixar aqui logo após fechar essa questão do caos. A Simone é uma terapeuta que fala do aspecto dos princípios femininos, ela tem um trabalho em relação a grupo de mulheres, e ela vai ser a primeira apresentação especial do canal Mitologia Grega de A a Z. Bom, não vou me estender mais de fato, né? Quero deixar aqui um forte abraço a todos, é um prazer poder estar aqui comentando, trazendo, debatendo assuntos da mitologia grega, que é um dos prazeres que eu tenho na vida de estudar e de pesquisar esse tema. Um forte abraço a todos e até a segunda parte do caos. No princípio era o caos. Até breve.